Vamos ver as perguntas sobre a sociedade civil, então. Primeiro, anteriormente tínhamos a matéria de educação moral e cívica, como também ensino religioso. Quais os motivos que levaram a retirar esses ensinamentos? Meio evidente, né? Não, simplesmente são coisas que, para um partido que quer se manter no poder eternamente, não faz o menor sentido ter nas escolas. São coisas que só podem atrapalhar os projetos deles, não faz sentido. As ONGs são bens necessários? Voluntários garantem suas sobrevivências? Bom, ONG é qualquer organização não governamental. Então, em tese, a galera que vai jogar pelada no domingão, solteiros contra casados, sem camisa contra com camisa, é uma ONG. Mas, na prática, quando a gente fala de ONG, a gente está falando de associações frequentemente filantrópicas, né? Quer dizer, teoricamente filantrópicas, que sobrevivem de verbas do governo. Então, nesse sentido, elas não são bens necessários, não. É muito melhor que elas procurem essas verbas por doações de particulares, etc., do que elas peguem verbas do governo. Apesar de que elas vão gastar melhor do que se aquilo fosse feito por uma organização do governo, o melhor é que não tenha essa intermediação, né? Não tenha o governo se enfiando no meio. O governo ele é uma instância muito alta para que dar verbas para uma organizaçãozinha deva passar por ela. Idealmente, ela deve conseguir as verbas dela como a paróquia consegue, coletando doações. Será que o Brasil não teria melhor sorte se os partidos políticos fossem números menores? Olha, na verdade, no Brasil faria muito mais sentido não ter partidos políticos reconhecidos pela lei. Ou seja, a gente tem coisas como a bancada ruralista, a bancada protestante, a bancada isso, a bancada aquilo, que tem uma função que, na verdade, seria, teoricamente, função dos partidos políticos. A função dos partidos políticos é garantir o voto de legenda, que é uma maneira de garantir que quem está no poder continue no poder, dividir tempo de TV dando mais para quem já está no poder. Então, na verdade, eles só prejudicam. Faria muito mais sentido que o voto, dada a nossa cultura personalista, o voto fosse pessoal, o partido fosse tão reconhecido pelo Estado quanto a galera que joga futebol no domingo. Ou seja, o deputado fulano tem interesses em comum com o deputado Beltrano e o deputado Ciclano. Então, eles se reúnem no fim de semana na casa de um deles, tomando um esquinho, e resolvem o que for. Mas eles não vão... Aquela união deles não ser reconhecida pelo Estado como um partido. Porque, na verdade, o que exerce a função de partido, no Brasil não é o partido, são as bancadas. Né? Então, não faz muito sentido a gente ter menos ou mais partidos, porque todo o sistema partidário no Brasil é uma ilusão. É uma coisa que serve para uma outra coisa. Uma coisa que serve para a manutenção do poder na mão da mesma oligarquia. Amanhã vai haver a passeata gay em São Paulo. É uma sociedade civil? Quem está por trás? É uma organização de sociedade civil, sim. Agora, ela é uma organização que justamente está tentando agir contra essa ratio divina, essa ordem de todas as coisas. Está tentando confundir as coisas. Quem está por trás? Quem está tentando combater a família. Né? A gente tem fundações internacionais que estão aí dando um dinheirão, Jorge Soros, Fundação Forte, não sei o quê, estão aí dando um dinheirão para financiar movimento gay, movimento pró-aborto, movimento feminista, Marcha das Vadias, etc. Isso tudo é financiado por organizações internacionais, as mesmas, inclusive, que durante o tempo do governo militar financiaram o acordo MEC-USAID, que a esquerda tanto combatia. São os mesmos que estão aí agora. Os mesmos que financiaram o fim do latim nas escolas, entre outras coisas. Foram bem mais longe, né? A pessoa avançou bonitinho. Aliás, avançou feiozinho. Nos dias de hoje, o termo sociedade civil é frequentemente utilizado por críticos e ativistas como uma referência à fonte de resistência ao domínio da vida social que devem ser protegidos da globalização. Isso acontece por quê? Porque assim eles conseguem confundir as coisas.
Como eu já mencionei, o sábio chinês Confúcio dizia que a primeira coisa a fazer para ajeitar a sociedade seria a retificação dos nomes, né? A gente chamar as coisas pelo nome, pão, pão, queijo, queijo. Então, essa globalização é justamente a responsável por que verbas vindas de entidades internacionais banquem esses movimentos que, teoricamente, estão lutando contra a globalização. Quer dizer, é tudo anéis dentro de anéis, é uma confusão dentro de outra. Quando a gente vê lá a Organização da Sociedade Civil, o MST, não. Ele é uma organização de sociedade civil? É, mas é uma organização que procura gerar desordem. É uma organização que está indo contra o princípio da propriedade particular. Mesmo porque eles não fazem uma reforma agrária de verdade, que seria você ajudar as pessoas a se instalar como pequeno agricultor. Eles fazem umas espécies de cooperativas, que tudo de todo mundo, logo nada é de ninguém, que acabam tendo produtividade negativa. Eu já visitei acampamentos do MST que estavam instalados há mais de 3 anos, todo mundo lá sobrevivia de cesta básica e esmola do governo. Por que isso? Porque eles não têm produtividade, porque o olho do dono é que engorda o boi. Se o boi não tem dono, quem é que vai engordar? Como é que ele vai ficar gordo? Né? Tem um vizinho meu que a propriedade dele é 3 hectares. São 3 hectares que só a casa dele não tem milho. Ele planta aquilo que é uma maravilha. O bem dele maior, roubaram uma vez, inclusive, tadinho, é uma bomba d'água que ele usa para puxar água, para irrigar aquilo tudo. Por quê? Porque o olho do dono é o que engorda o boi. Ele não pede bolsa de esmola para ninguém, ele não pede cesta básica para ninguém. Ele pega aquele milho dele, ele vende milho na feira, ele vende pamonha na feira, ele vende curau na feira. Ele tem uma Kombi novinha que ele usa para fazer as coisas, tem uma casa confortável, com computador, com televisão, tudo pelo trabalho dele naqueles 30 mil metros quadrados. Que é um pedacinho de terra desse tamaninho. Com mulher, filho e um irmão deficiente. Quer dizer, não é fazendo vaga cooperativa, invadindo a fazenda, matando os bois, não é por aí. Não é uma organização que busque a adequação das coisas a essa ordem de todas as coisas criada por Deus. Seria se eles fossem, por exemplo, lutar para que se distribuíssem as terras da União, que são terras que são de todos, logo não são de ninguém, para que se instalassem pequenos agricultores e que se abrissem estradas para eles poderem escoar a produção, se colocassem ferrovias para poder escoar mais barato a produção, não precisar da economia de escala do sujeito que produz milhares de hectares de um produto só e assim consegue pagar para levar o produto dele até o consumidor. Quer dizer, não é isso que eles procuram. O que eles querem é fazer quizumba, fazer bagunça, fazer confusão. Então, é uma organização? É, mas é uma organização que busca desorganizar, como a passeata gay. Existe esperança para a sociedade. A formação do reino de Deus é possível. É possível a sociedade justa e caridosa, conforme os critérios do nosso Senhor Jesus Cristo e sua Santa Igreja? Quando o nosso Senhor voltar em glória, sim. Até lá, nós somos marcados pelas consequências do pecado original. Dá para melhorar? Muito. Já houve sociedades muito melhores do que a atual. Agora, justa, perfeita, só quando nosso Senhor voltar em glória. Porque, por enquanto, sempre vai ter uns que são mais iguais do que os outros. Sempre vai ter alguém que vai tentar roubar do outro, sempre vai ter alguém que vai tentar adulterar, sempre tem alguém que vai mentir, sempre... Quer dizer, a natureza humana é essa. A gente não pode achar que a natureza humana vai melhorar, vai se aprimorar, surgirá um homem novo. Não, não surgirá um homem novo. Vocês pegam qualquer livro antigo, vocês pegam as histórias narradas em pedras na Mesopotâmia,
Você chama o personagem ali de José e de João e poderia ter acontecido aqui no Brasil. Por quê? Porque a natureza humana é a mesma. Ela não muda. Nós temos essa fraqueza e nós temos essa força, que é a nossa natureza. A gente não pode esperar que ela mude, mas a gente pode procurar aprimorá-la com o auxílio da graça de Deus. E cada um melhorando, a gente melhora a nossa família, a gente melhora a nossa vizinhança, a gente melhora o nosso bairro, a nossa paróquia, a nossa cidade, a nossa diocese. Como agir quando ficamos entre a cruz e a espada? Ou seja, quando o governo insiste em intervir em algo que é próprio para o indivíduo resolver. Bom, basicamente a gente abraça a cruz. O que a gente tem que fazer é procurar dar a volta. Um bom exemplo foi dado por uns amigos meus que têm uma escola. Eles queriam botar aula de latim na escola a partir da 5ª série. Então eles pediram autorização para o MEC. O MEC levou uns 2 ou 3 anos para dizer que até podia, mas não podia reprovar ninguém por latim. O que eles fizeram? Botaram 10 tempos de aulas de língua portuguesa, dos quais 4 se chamavam Origens da Língua Portuguesa e eram aulas de latim. Né? A gente dá a volta. Inclusive, isso vai ser o tema da próxima parte, em que nós vamos tratar da legislação, seus limites, validade, obediência, resistência e tudo mais.